Você já parou para pensar em quantas vezes deixou de começar algo porque estava esperando sentir aquela faísca de motivação? Essa é uma armadilha silenciosa que prende milhões de pessoas no mesmo lugar. A verdade é que fomos condicionados a acreditar que só devemos agir quando estivermos inspirados, quando o clima estiver favorável, quando tudo parecer alinhado. Mas essa é uma das maiores ilusões que te impedem de crescer. A motivação, ao contrário do que dizem por aí, não é o ponto de partida. Ela não é o combustível inicial. É a consequência da ação. Esperar por ela é como querer que um carro ande antes de ligar o motor. É por isso que tanta gente inteligente, talentosa e cheia de ideias incríveis continua estagnada. Elas estão esperando o momento perfeito que nunca chega. E enquanto esperam, o tempo passa, as oportunidades se vão e a frustração cresce. A motivação é instável, muda com o humor, com o clima, com o ambiente. Ela não pode ser sua base. Quem realmente transforma a própria vida entende isso. Você age sem vontade mesmo. Porque se depender da motivação, você se torna refém das emoções do dia. A partir do momento que você entende que não precisa estar motivado para começar, você se liberta. Você para de negociar com seus sentimentos e começa a fazer o que precisa ser feito. Isso muda tudo. Existe um segredo que poucas pessoas conhecem. O movimento cria motivação. Parece simples demais para ser verdade, mas é exatamente isso. A motivação não é um gatilho inicial, e sim um resultado que aparece depois que você entra em ação. É como empurrar uma pedra enorme morro acima. No começo é difícil, pesado, parece impossível. Mas, à medida que ela ganha impulso, tudo fica mais leve. A ação é o que gera esse impulso. Quando você começa, mesmo sem saber exatamente como vai terminar, sua mente começa a enxergar possibilidades, sua energia muda, e o sentimento de progresso começa a surgir. E esse sentimento alimenta a motivação. Você se sente motivado porque está avançando, não o contrário. É por isso que esperar estar pronto é tão perigoso, porque esse momento mágico de inspiração raramente vem do nada. Ele nasce do movimento, da atitude, da coragem de sair do lugar. Quando você se move, seu cérebro entende que algo está acontecendo, que você está no controle. E isso, por si só, já gera mais clareza, mais confiança e, finalmente, aquela motivação que tanto buscava. Então, da próxima vez que sentir que está paralisado, não espere por ânimo. Dê um passo, um só, e deixe que a motivação venha atrás de você, não o contrário. A maioria das pessoas acredita que precisa de clareza antes de agir, mas a verdade é exatamente o oposto. É a ação que traz clareza. Enquanto você está parado pensando, planejando, analisando todos os cenários possíveis, a dúvida só aumenta. A mente, nesse estado de inércia, se torna um campo fértil para a insegurança, para os "e se", para os medos imaginários. Mas no instante em que você dá o primeiro passo, por menor que seja, algo começa a mudar. O caminho que antes parecia envolto em neblina começa a se revelar. Cada movimento traz novas informações. Cada tentativa te mostra um pouco mais sobre o que funciona e o que precisa ser ajustado. É como acender uma lanterna num quarto escuro. Você não enxerga tudo de uma vez, mas vê o suficiente para continuar andando. É por isso que aqueles que alcançam resultados extraordinários não são necessariamente os mais inteligentes ou preparados, mas sim os que se recusam a esperar pela certeza. Eles entendem que a confiança vem da experiência e a experiência só vem da ação. Então, se você está esperando ter tudo claro na sua cabeça antes de começar, pode estar se condenando à estagnação. O que vai te dar clareza não é pensar mais, é fazer mais. Muita gente confunde confiança com preparação total. Acham que só vão conseguir agir quando se sentirem completamente prontos, como se houvesse um estado mágico onde não existe mais dúvida, medo ou insegurança. Mas isso simplesmente não existe.
A confiança verdadeira não é algo que aparece antes da ação. Ela nasce durante a ação. É no fazer, no experimentar, no tentar e errar que você constrói essa segurança interior. Um jovem pode estudar durante anos, ler todos os livros, planejar cada passo, mas se nunca se colocar em movimento, jamais sentirá confiança de verdade, porque ela vem da vivência real, da prática, das cicatrizes que provam que você já passou por dificuldades antes e sobreviveu. É como andar de bicicleta. Você pode entender toda a teoria, mas só vai desenvolver equilíbrio depois de subir nela e pedalar. E sim, talvez você caia no começo, mas é justamente esse processo que te dá solidez. Então, da próxima vez que sentir que está esperando confiança para começar, lembre-se, ela está te esperando no caminho, não na largada. O único jeito de se tornar confiante é tendo coragem de agir mesmo sem se sentir assim. A confiança é a recompensa de quem se atreve a começar. Existe uma armadilha mental que aprisiona milhares de pessoas todos os dias. A ilusão do momento perfeito. É aquela voz que diz, ainda não é hora. Espera só mais um pouco. Quando tudo estiver certo, eu começo. E assim, dia após dia, mês após mês, os sonhos vão sendo empurrados para um amanhã que nunca chega. Mas a realidade é dura. O momento perfeito não existe. Sempre vai haver algo fora do lugar, uma dúvida no ar, uma condição que parece não ideal. E quem espera por esse cenário idealizado acaba paralisado, assistindo a vida passar. Os que avançam, os que realmente realizam, são aqueles que entendem que o agora é tudo o que tem. Eles não esperam pelas condições ideais. Eles criam progresso com o que têm em mãos. Muitas vezes, é justamente na imperfeição que as maiores oportunidades aparecem. Começar mesmo sem garantias, mesmo com receios, é o que separa os sonhadores dos realizadores, porque o tempo não espera, e quanto mais você adia, mais difícil fica dar o primeiro passo. Por isso, abandone a ideia de que existe um momento certo. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor é agora. Existe um ponto de virada silencioso que muda tudo. O primeiro passo. Ele pode parecer pequeno, quase insignificante, mas carrega um poder imenso. É o ato de sair da inércia, de romper a barreira da paralisia mental e física. No começo, tudo parece difícil, distante, confuso, mas no momento em que você decide agir, mesmo que seja com uma atitude simples, a direção da sua energia muda. A inércia, que antes te puxava para o fundo, começa a trabalhar a seu favor. E de repente aquilo que parecia impossível começa a parecer apenas difícil. E com mais um passo, difícil vira possível. A clareza aumenta, a mente responde com mais foco, e o que antes era só uma ideia começa a se tornar realidade. A maioria das pessoas subestima o poder do começo. Esperam sentir uma força avassaladora para se mover, quando na verdade, essa força nasce depois do movimento. É como empurrar um carro parado. O esforço inicial é o maior, mas uma vez que ele começa a andar, fica cada vez mais fácil. Por isso, nunca menospreze o primeiro passo. Ele pode parecer pequeno aos olhos do mundo, mas dentro de você é o que muda tudo. O medo é o inimigo silencioso que todos enfrentam ao longo da jornada rumo ao sucesso. Ele se disfarça de várias formas: insegurança, dúvida, procrastinação, até mesmo racionalização. E o pior de tudo é que ele sussurra palavras como: e se eu fracassar? E se não for bom o suficiente? Essas perguntas são venenos disfarçados de cautela. O medo, na maioria das vezes, é uma ficção criada pela nossa mente. Ele se alimenta da inatividade, da hesitação, da espera. E quanto mais você adia, mais ele cresce. Mas a grande verdade é que o medo mente. Ele faz parecer que o risco é maior do que realmente é, que as consequências serão terríveis, quando na realidade, a maioria dos temores nunca se concretiza. E mesmo que algo dê errado, o fracasso não é o fim.
Ele é parte do processo, uma lição valiosa que prepara o caminho para o sucesso futuro. O segredo não está em evitar o medo, mas em enfrentá-lo. O verdadeiro poder está em agir apesar dele. Quando você começa a se mover, o medo vai diminuindo. Ele perde força quando confrontado com a ação. Então, ao invés de esperar que o medo desapareça, comece a andar em direção ao que te assusta. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente mesmo com ele ao seu lado. O medo, embora muitas vezes paralisante, não é invencível. Na verdade, ele só ganha poder quando você o deixa crescer na sua mente. Ele se torna grande quando você demora para agir. Quando você deixa que os "e se" tomem conta do seu pensamento e adiando a ação. O medo é alimentado pela inação, e a única forma de destruí-lo é começar a agir, nem que seja de maneira pequena. Quando você dá um passo, ainda que um passo tímido, o medo começa a encolher. Ele perde a força que tinha quando você estava parado. Imagine o medo como um muro à sua frente. De longe ele parece imponente, impossível de escalar, mas à medida que você se aproxima, começa a perceber as rachaduras, as brechas, e percebe que, na verdade, o muro não é tão alto assim. O medo funciona da mesma forma. Ele se torna grande quando você o observa de longe, sem ação. Mas ao começar a agir, ele começa a perder a força. O segredo não está em esperar pelo medo desaparecer, mas em avançar mesmo com ele presente. A ação é o que diminui o medo e te coloca no controle. Não deixe que ele decida por você. Enfrente-o, passo a passo, e veja como ele perde o poder que você acreditava que ele tinha. O fracasso é uma parte natural do caminho, mas a maioria das pessoas tem uma relação distorcida com ele. Temem o fracasso como se fosse o fim de tudo, quando na verdade ele é apenas um degrau necessário para o sucesso. Todos os grandes nomes da história, aqueles que você admira, já falharam inúmeras vezes. Thomas Edison, por exemplo, não descobriu a lâmpada elétrica na primeira tentativa. Ele falhou centenas de vezes antes de finalmente encontrar a solução. E o que o separou daqueles que nunca alcançaram sucesso não foi a falta de falhas, mas a capacidade de continuar após cada uma delas. O fracasso não é um sinal de incapacidade, é um sinal de que você está tentando. Cada erro contém uma lição, uma oportunidade de aprendizado que, se aproveitada, te aproxima do sucesso. O segredo está em não deixar que o fracasso determine o seu futuro. A verdadeira medida de sucesso é a sua disposição de continuar, aprender e se ajustar a cada erro. O medo de falhar é o que faz muitos desistirem antes mesmo de tentar. Mas se você mudar a forma como enxerga o fracasso e entender que ele é parte do processo, estará mais preparado para enfrentar qualquer obstáculo que surgir. O maior inimigo do progresso não é o fracasso em si, mas a recusa em tentar. Quando você se recusa a dar o primeiro passo, está criando uma barreira que é muito mais difícil de superar do que qualquer desafio que venha depois. A procrastinação é uma das armadilhas mais perigosas, porque ela disfarça-se de justificativas plausíveis, como a necessidade de mais tempo ou mais conhecimento. A mente começa a ampliar os riscos e os medos, transformando algo simples em algo assustador. Mas a verdade é que muitas vezes o pior cenário que você imagina nunca acontece. Quando você finalmente encara a situação, percebe que as dificuldades não são tão grandes quanto pareciam de longe. A procrastinação te mantém aprisionado, enquanto a ação destrói as correntes. A única maneira de vencer a procrastinação é começar, mesmo que de forma imperfeita. Dê um pequeno passo sem pressão, e você verá como esse primeiro movimento vai gerar um impulso que vai te levar adiante. Não espere pelas condições ideais ou pelo momento perfeito, porque eles nunca vão chegar. Comece agora e o resto virá com o tempo. A procrastinação é uma mente que te convence a esperar, e ao fazer isso, te impede de crescer.
A ação é a chave que destranca a porta do progresso. O sucesso não é feito de grandes feitos esporádicos, mas de pequenos passos diários. A maioria das pessoas se perde na busca por uma mudança drástica, uma solução milagrosa que vai resolver tudo de uma vez. Mas o segredo está na consistência, em mostrar-se todos os dias, mesmo quando o entusiasmo faltar. Pequenos esforços diários, mesmo que imperfeitos, se acumulam e geram grandes resultados ao longo do tempo. O que realmente separa aqueles que alcançam seus objetivos daqueles que ficam no caminho é a disciplina de continuar. Ao invés de esperar pela motivação, que é passageira, a disciplina é uma força constante que te mantém no caminho, não importa as circunstâncias. Quando você se compromete a dar o seu melhor todos os dias, mesmo que seja por um curto período, você começa a construir o hábito de realizar. Isso se transforma em confiança, e a confiança é a base do sucesso. O verdadeiro progresso não está em realizar grandes feitos de vez em quando, mas em ser consistente, em tomar ações pequenas e sustentáveis todos os dias. É essa constância que vai transformar sonhos em realidade, um passo de cada vez. A procrastinação se disfarça de justificativas inteligentes e até de perfeccionismo. Quando você diz a si mesmo que precisa de mais tempo, mais informação ou mais confiança para começar, você está, na verdade, criando uma armadilha mental. O tempo perfeito que você tanto espera nunca vai chegar. E o que acontece é que, quanto mais você espera, mais difícil se torna agir. A procrastinação não só rouba seu tempo, mas também mina sua confiança. Cada vez que você adia uma ação, você enfraquece o hábito de agir e fortalece o medo e a dúvida. Mas a boa notícia é que a única maneira de superar isso é com ação imediata, mesmo que seja um pequeno passo. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grandioso. Comece agora, sem mais desculpas. A ação é o antídoto para a procrastinação, e cada passo que você dá, por menor que seja, enfraquece a resistência interna e te aproxima dos seus objetivos. Portanto, ao invés de esperar por condições ideais, comece com o que tem e melhore no caminho. O sucesso não pertence aos perfeccionistas, mas sim aos que agem. A disciplina é o que vai manter você no caminho quando a motivação desaparecer. A motivação é volúvel. Ela vem e vai, e não podemos confiar nela para sustentar nossas ações a longo prazo. A disciplina, por outro lado, é uma escolha constante, uma decisão firme de seguir em frente mesmo quando a vontade não está presente. E é essa capacidade de agir, independente das emoções, que separa os que alcançam o sucesso dos que ficam paralisados. A verdadeira força está em continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando você não está se sentindo motivado. As pessoas bem-sucedidas não são aquelas que têm picos de inspiração, mas sim aquelas que, todos os dias, fazem o trabalho necessário, mesmo quando não estão no seu melhor. Eles entendem que o sucesso não é resultado de grandes gestos ou ações esporádicas, mas da persistência diária, da disciplina de aparecer todos os dias. Isso significa que você precisa desenvolver o hábito de seguir em frente, mesmo quando as coisas não estão fáceis. No final, o sucesso vem de quem persiste, de quem não desiste e de quem faz o trabalho, mesmo sem vontade. O tempo é o nosso recurso mais precioso e, no entanto, muitas vezes o desperdiçamos esperando pelo momento ideal, aquele que imaginamos que vai ser perfeito. Mas a verdade é que esse momento ideal nunca chega. O único tempo que você realmente tem é o agora. Cada minuto que você passa esperando, adiando ou planejando sem ação é um minuto perdido que nunca será recuperado. Cada segundo que você hesita é um segundo a menos para alcançar os seus objetivos. O amanhã não é garantido. E o que você faz hoje é o que realmente molda o seu futuro. A procrastinação faz com que você adie seus sonhos. Mas o tempo não espera por ninguém. O sucesso é feito pelas decisões que tomamos agora, não amanhã. Quando você percebe que o tempo é finito
e que está constantemente sendo moldado pelas ações que você toma. A urgência em agir começa a se tornar clara. Não espere até que as condições sejam perfeitas. O único momento que você tem para começar é agora. O futuro que você sonha depende do que você faz hoje. O momento perfeito não vai chegar, mas você pode fazer com que o momento de hoje seja o início do seu sucesso. A chave para o sucesso está na autodisciplina, que não deve ser confundida com sofrimento. Ela é, na verdade, o treinamento da mente para agir de acordo com seus objetivos, independentemente das emoções do momento. A autodisciplina é o compromisso com a excelência e a crença em sua própria capacidade de persistir. Quando você começa a cumprir promessas feitas a si mesmo, sua confiança cresce. Cada vez que você age com disciplina, está construindo uma base sólida para o sucesso. Ao desenvolver hábitos saudáveis e consistentes, você começa a reprogramar seu cérebro para enfrentar desafios, não fugir deles. Embora sair da zona de conforto seja difícil no início, com o tempo isso se torna natural. A disciplina não é sobre fazer apenas o que você quer, mas sim o que precisa ser feito para alcançar seus objetivos, mesmo quando você não está com vontade. Ela transforma a resistência em ação e a ação em progresso. O sucesso não vem de momentos de motivação intensa, mas da capacidade de persistir quando as condições não são perfeitas. A disciplina te mantém no caminho certo, independentemente de como você se sente. E essa constância, essa capacidade de continuar, é o que vai fazer toda a diferença no longo prazo.